passado nós vimos sobre o livro de Efésios. Em Efésios nós tivemos uma revelação maravilhosa, né, que nós vimos que há um rio que está fluindo no livro de Efésios. Ó Senhor Jesus, né, esse rio, ele está alcançando o homem. Irmãos, esse rio é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu nunca fiquei tão feliz em falar uma palavra como essa de hoje, né, porque eu estou vivendo o que Deus fez, irmão, porque esse rio me alcançou. Ó Senhor Jesus, aqui eu não estou falando doutrina, eu estou falando experiência, porque esse rio me buscou, né? Hoje eu estou aqui porque esse rio da vida, irmãos, né, nos trouxe de volta a Deus. Oh, que revelação maravilhosa, irmãos. Amém. Mas nós vimos que esse rio também ele passa na carta aos Colossenses, né? Ali Efésios e Colossenses são cartas co-irmãs, né? Uma completa a outra. É a confluência de dois rios, né? Os dois rios, eles se juntam ali, né? E formando ali um único fluir, né? Efésios fala da igreja, mas a igreja, ela precisa o quê? De Cristo, né? Cristo não existe sem igreja, e a igreja não existe sem Cristo. Então um completa o outro. Efésios também fala do corpo. Mas o que é o corpo sem cabeça? Né? Não se esqueça, o corpo não é nada sem cabeça, né? Não se esqueça, o corpo não é nada sem cabeça. Não se esqueça, o corpo não é nada sem cabeça. Ó Senhor Jesus. Então, pode ter um corpo mais belo, mas se não tiver a cabeça, vai ser horrível. Então, Efésios fala do corpo, mas, graças a Deus, o livro de Colossenses vem exaltar Cristo como cabeça. Senhor Jesus. E nós vimos, né, irmãos, nos primeiros capítulos aqui, um resumo, né, desse rio da graça fluindo, né, aqui em Efésios, né. Efésios 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Pode abrir a Bíblia invocando o Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Bendito. 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 O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ó Senhor, bendito Deus e Pai, bem de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então esse rio maravilhoso, né, é a bênção de Deus para nós. Nós vimos que o homem foi criado para estar na presença de Deus, mas infelizmente o homem caiu e perdeu o acesso à árvore da vida. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 24, mostra que o Senhor colocou ali querubins com espadas, né, flamejantes, para impedir o homem de acessar ali a árvore da vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, irmãos, aleluia pela misericórdia de Deus, né, o acesso à árvore da vida estava fechado, mas havia um rio que fluía do trono de Deus. Aleluia pelo rio, irmãos. Havia um rio que fluía. Esse rio nós vimos que é a segunda oportunidade que Deus estava dando ao homem. Amém? Esse rio é a segunda chance que Deus concedeu ao homem de voltar à sua presença. Senhor Jesus, esse é o rio da graça, né, de Gênesis 2, 10. E esse rio se divide em 4 braços para alcançar o homem em toda e qualquer situação. Quem foi alcançado por esse rio aí, diz amém. Aleluia! Bem, eu fui alcançado por esse rio. Graças a Deus. Né, o homem, né,
alcançado no livro de Efésios. Já que nós estamos em Efésios aí, vamos ler capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Amém. Ó Senhor, como esse rio nos alcançou. Efésios 2, do 1 ao 5. E pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, amém, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Amém. O versículo 8 também, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, aleluia. É dom de Deus. Esse é o rio da vida. No versículo 8 fala que isso não vem de vós, é dom de Deus. Gosto muito desse versículo que fala que dom aqui é presente de Deus. Isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. Irmãos, o rio da graça é um presente de Deus. Senhor Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele era a materialização desse rio. Ele trouxe esse rio aos homens. O homem estava afastado de Deus. Mas João capítulo 1, 14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, cheio de graça. Ele não veio com pouca graça. Ele veio cheio de graça. Cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Jesus era esse rio, né? Graça para todas as pessoas. Era graça para leproso, era graça para prostituta, era graça para mulher adúltera, era graça para Nicodemos. O Senhor era graça para os cegos, coxos, para os aleijados. Senhor Jesus. Ei, hoje é graça para o Alessandro, é graça para o Isaías. Amém. Ele está cheio de graça, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está tentando parar de gritar, mas não dou. A palavra vai empolgando a gente, né? Eu falei, cara, tem que tentar não gritar, né? Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus. Mas, irmãos, né? O Senhor Jesus, ele estava limitado. Ele estava limitado. Mas nós vimos ali que em João 7, versículo 37 e 38, por conta do tempo, vamos ver, quem está em casa, ela fala que, né? Grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, seu interior virão rios de água viva. Aleluia, rios de água viva. Então o Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, tornou Espírito. Hoje, quando nós cremos nele, nós também nos tornamos essa fonte, esse rio de água viva. Nós podemos alcançar as pessoas. Quando você abre a sua boca e fala com alguém, posso orar por você? Esse rio alcançando as pessoas. Quando você deixa literatura com alguém, essa fonte está alcançando as pessoas. Senhor Jesus. Mas, irmãos, né? Só falando de Cristo aqui, né? Mas, para nós
entendermos, tem um pano de fundo da carta da igreja aos Colossos. Vamos falar um pouquinho sobre o pano de fundo da igreja em Colossos, né? Gerada, né? As situações ali, né? Depois a gente falar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, em pano de fundo da carta da igreja em Colossos é que nós sabemos que Paulo, ele estava em prisão domiciliar em Roma. Atos 28. Um pouco rápido nos versículos. Tempo para falar de Cristo. Atos 28. Tem 2 anos. Permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, integrando o reino de Deus, toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Em Paulo, ele estava nessa prisão em Roma. Essa primeira prisão, Paulo foi Deus, é perseguição. A prisão dele já foi para o Império Romano. Ele foi para aquela prisão, ele foi preso como malfeitor, bandido. Ali, essa segunda prisão foi para o Império. Mas, irmãos, Paulo ficou preso ali em torno de 4 anos. Ano 60, ano 64. Mas, graças ao Senhor que, como ele mesmo falou, ele estava preso, algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada. Ali ele tinha liberdade de pregar o evangelho. Ali, por exemplo, Paulo ali, ele fez ali o CEAP em Roma. E os irmãos iam ali para poder ter comunhão com ele. E ali em Roma, ele escreveu 4 cartas. Foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreveu essas 4 cartas. E essas cartas, o livro de Gálatas, nós chamamos de o que compõe o coração da Bíblia. É que é todo o centro da economia de Deus, a revelação, estão contidas nessas 4 cartas. Dong, né, carinhosamente chamava de avião da economia neotestamentária. Ó Senhor Jesus! Aleluia, irmãos! Então, essas cartas foi que Paulo, ele escreveu ali, né, para poder ajudar. A cidade de Éfeso, Colossos, a gente viu esse histórico ali, a cidade de Colossos, ela era localizada no vale do Rio Rico, antiga Frígida, que hoje é a atual Turquia. E ali, nós vimos no Alimentiário que a região ali era região vulcânica, feita a severos terremotos. Mas a terra ali era muito plantar, e tinha uma água de qualidade. E a cidade de Colossos, no século I, ela foi devastada por um grande terremoto. A terra era fértil, havia bons pastos. A água ali vulcânica, né, água de qualidade, ela era bem aproveitada dentro de tecidos. Então a cidade ali prosperava bastante com têxtil. O têxtil ali trazia muito aquela cidade. Mas ali, depois que surgiu a cidade de Laodiceia, Laodiceia é uma cidade que fica próxima ali a Colossos, né? Região. Laodiceia, ela engoliu Colossos economicamente. Laodiceia se tornou um polo ali da cidade ali. Próxima cidade, né? Eu falei que Laodiceia, ela ficava ali, faixa de em torno de 8 quilômetros de Colossos. Dá para ir a pé, né? E ficava também em torno de Éfeso, 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Também nós vimos aqui uma cidade próxima que era Hierápolis.
Então, Colossos ali tinha aquela micro-região ali, né? Colossos, Laodiceia, Hierápolis, aquela cidade ali. Hierápolis era uma cidade famosa ali, né? Porque Hierápolis era cidade turística, porque ali tinham águas termais, né? Águas quentes, né? Ali construíam grandes casas de Hierápolis. Hoje é como se fosse grande hotel de Araxá, que é ali Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, essas áreas aí que são turísticas, né? Que as pessoas vão para nas águas quentes ali. Caldas Novas, onde? Goiás, né? Lá, o Rogério é de Goiás. Então, irmãos, essa cidade, então, era turística. Mas como eu falei com os irmãos, né? Dentro de Laodiceia, essa cidade de Colossos, ela perdeu a potência financeira, né? Por quê? Porque Laodiceia, né? Abrir um parênteses aqui, tá em Laodiceia, rápido aqui. Laodiceia, ela ficava abaixo de Hierápolis. As águas quentes de Hierápolis, elas para Laodiceia. Quando chegava lá, as águas se tornaram mornas. Eu falou que ele não é frio nem quente, é morno. Está a ponto da boca. Então dizem que na hora que Laodiceia tinha uma brincadeira de fazer os turistas beber água. Porque quando eles bebiam água que eles não conheciam, eles faziam vômito. Falou isso para eles, que as águas lá faziam. E que Laodiceia também, irmãos, ela tinha uma lã negra. Esse tecido era muito famoso. Tornou a capital da moda ali em Laodiceia. Ela cresceu economicamente. Além da lã negra, ela tinha uma pedra que era dada para fazer colírio para os olhos. Ali tinha um tratamento ali medicinal para os olhos. Laodiceia, ela era potência ali, né? Aquela região. Mas por que eu estou falando de Laodiceia, irmãos? Porque Apocalipse capítulo 3, versículo. Quero fazer um gancho de Laodiceia para entrar na mensagem também. Então, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Jesus. Amém. Amém. Sim. Forno. Nem quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-me da boca. Pois diz, estou rico, abastado. Não preciso de coisa alguma. Nem sabes, tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego. Aconselho-se que compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para os olhos, a fim de que vejas. Aqui, interessante, né, que todas as características dessa cidade, né, ela rica, historicamente, Laodiceia foi atingida por Colossos. Laodiceia conseguiu erguer sem a ajuda de quem financia no Senado, né? Eles eram ricos, né? Não precisava de ninguém. O Senhor repreendeu aqui, o Senhor, eles eram pobres. Embora fossem ricos, eles eram pobres. Embora lá tivesse uma lã, né, fosse a capital do tecido, eles estavam nus. Embora lá fosse polo para, né, colírio para os olhos, o Senhor falou que eles eram cegos. Sabe por que eles eram cegos? Porque a igreja em Laodiceia deixou o lado de fora. É o versículo 20. Eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então aqui, a Laodiceia, ela deixou Cristo do lado de fora, irmãos. É quem está do lado de fora que é que bate, né? Está de dentro, é só pedir para abrir a porta. Então, irmãos, se nós deixamos Cristo do lado de fora, ainda que a nossa condição
seja rica, ainda que nós tenhamos algumas qualidades, mas é a qualidade que a igreja pensa que tem, a igreja tem muitos irmãos que servem, a igreja que tem amor, a igreja que tem muitas obras, irmãos, mas se Cristo ficar do lado de fora, nada disso adianta. Isso que Colossenses, Paulo mostrou que Cristo é o centro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Cristo é o centro de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E a igreja, né, irmãos? Agora voltando para Colossos, né? A cidade de Colossos, ela tinha uma população ali que era dos gregos, judeus. Essa mistura de povos trouxe ali muita confusão. Tinha muita doutrina, religião, muita coisa confusa, né? Ó, né, por exemplo, né, às vezes alguém vai a primeira vez lá no shopping, eles falando que as confusão, né, lá no, já foi lá que diz no Mercado Central de São Paulo, né? Aquele tanto de gente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá foi eu, a Márcia e o Carlinho, né? O Romildo. Eu segurei no Carlinho assim pra não, não perder ali, né? Os irmãos levaram a gente dessa vez para conhecer em São Paulo, né? E os irmãos de Minas, nós aqui de Itaúna, estavam todos lá. Anda juntos lá, né? Os irmãos andavam, a gente quase que segurava na roupa deles assim para não perder ali no centro de São Paulo, ali naquela região, né? Então ali, irmãos, né? Tô falando é muita confusão. Imagina, um trazia uma coisa, essas várias filosofias, religiões, acabou o quê? Entrando na igreja. E os irmãos, né, estavam ali na vida da igreja, e essas coisas traíram os irmãos. Ali tinha a filosofia grega. A filosofia grega é que questionava todas as coisas, né? Questionava a existência, né? Para que eu existo? Para que do sofrimento? Para que, né? Para que da morte? Ficava tudo ali, né? Questionando essas coisas, né? E às vezes na vida da igreja, irmãos, nós temos que vigiar que às vezes nós temos igual os gregos, né? Ah, para que guerra? Ah, para que SEAP? Ah, para que sair para passar literatura? Ah, para que esse negócio de imersão? Ó Senhor Jesus, esse negócio é desfrutar Cristo. Ó Senhor Jesus. Então esse questionamento ali, muitos gostavam, né, de ficar essa questão da filosofia grega. Também, junto com a filosofia grega, tinha a teologia grega ali, né? Eles acreditavam ali que deuses, né? Semideuses, eles controlavam as coisas naturais e as coisas sobre. Então, quem queria chuva, pedia um Deus. Quem queria saúde. Então tinha, né, os irmãos, lembra ali, Deus, né, que controla os raios, o dom do mar, né? Ah, né? Mostra ali, né, tantos deuses ali, eles tinham essa adoração aí, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, além disso, né, os judeus que estavam lá deram para Paulo outro problema gravíssimo. Foi a questão do judaísmo. Na carta aos Gálatas, Paulo, ele tratou com essa questão do judaísmo, né? Como que ali, né, atormentou Paulo, né? Chega na igreja em Colossos, irmãos ali, eles trazem ali a questão do judaísmo, as festas, eles tinham, e levou essas coisas para a igreja, mas Cristo, irmão, Cristo ficou do lado de fora. Irmão, Cristo precisa ter toda a primazia, irmãos. Ó Senhor Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. O irmão mostrou para nós que quando vai fazer círculo, passo ele precisa de um ponto central, né? Quando tem um ponto central ali, aí dali começa. Então Cristo, Ele é esse ponto central.
Cristo é todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Colossenses capítulo 2. Ô Jesus. Capítulo 3 é o 18. Quem, pois, causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, e isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Quem se faça árbitro contra vós outros, detestando humildade a anjos, baseado em visões, sem motivo algum, na sua mente carnal. Gostaria de ler com os irmãos também, na versão King James. Quer projetar aí para os irmãos esse versículo. Portanto, quem tem o direito de ficar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias sábados. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, tudo era sombra, irmãos. A realidade encontra-se em Cristo. Então, o Senhor Jesus deu essas festas para eles, mas era uma sombra de Cristo. Cristo veio, toda a realidade de Deus estava com ele. É como você deu uma foto, foi até bom, né? Ocasião hoje da palavra, porque hoje, graças ao Senhor, o está aqui conosco, né? Ó Senhor Jesus, né? Lucas, né? Irmão do Tiago, ali está aqui o pai, né? Quando o Lucas está fora, né, irmã? O que você faz? Você pega a foto dele. Tem saudade, né? Mas hoje que o Lucas está aí, você vai ficar olhando a foto dele? Hoje que você precisa, tem ele aí. Então, irmãos, os irmãos, eles ficaram distraídos com a foto, né? Eu lembro que a primeira vez que comecei a ter comunhão com a Flávia terminou comigo, sabe? Aí eles falaram que eu perdi 15 quilos. Mas aí todo mundo, quando termina o relacionamento, tem aquele dia da crise, que é o dia que você põe fogo em tudo, né? Põe fogo nos presentes, põe fogo nas cartas. Eu falei, hoje eu vou pôr fogo em tudo. Aí tinha uma foto lá. Tinha uma foto lá que eu guardei ela. Ó Senhor Jesus, né? Aí eu ficava, quando batia fraqueza, eu olhava para a foto. Mas, irmão, hoje tem sentido eu ficar com a foto. Porque graças ao Senhor, hoje se tornou real. Então os irmãos, muitos irmãos estão agarrando a foto de Cristo e adorando a foto enquanto Cristo está disponível, irmãos. Estão se apegando a coisas que já passaram, enquanto nós podemos desfrutar o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos aí na Bíblia King James. Vamos ler também o Colossenses 2, versículo 3. Fala aí do ascetismo. É uma coisa que entrou na igreja também. 3. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Então ali, também na igreja tinha um ascetismo, né? Eles achavam ali que o corpo, eles iam refrear as paixões da carne, fazendo os jejuns, fazendo sacrifícios, fazendo a carne sofrer, eles iam falar essas coisas. A cura não é exterior. A cura é interior. Ó Senhor Jesus. Igual aquele exemplo, né, que o Otmani
lá, né, para ver, não, é que ele tinha vício de jogar baralho. Aí o que ele fez para não jogar mais baralho? Ele cortou as mãos. Só que depois ele percebeu que, mesmo sem as mãos, ele ainda tinha vontade de jogar. Então o que ele viu? Que não é o exterior, mas ele precisava de algo interior. Ele precisava de uma mudança interior. O que vai nos mudar interiormente? Somente Cristo, irmãos. É o homem com suas regras, suas normas, não podem mudar o homem. Pode mudar o homem. É nós ficarmos imergidos no rio da vida. Esse rio vai passando, esse rio vai nos transformando, deixando a natureza de Deus em nós. Ó Senhor Jesus. E ali surgiu até, no meio dessa confusão, ali surgiu até o embrião ali do gnosticismo, né? E esse gnosticismo, eles se davam como mestres, né? E eles tinham uma experiência espiritual a mais que os outros. Então a igreja estava toda com essa situação, né? Romanos capítulo 1, 22, não vou ler por conta do tempo, mas Paulo fala lá que eles achavam, né, que eram mestres, né? Mas eles tornaram-se loucos, né? Ó Senhor Jesus. Vou ler então. Ó Senhor Jesus. Ó Jesus. Acharam? Então, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecido coração insensato. Pois, dando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu achei que esse versículo casa bastante com a situação aqui, né, que eles achando que eram sábios, fora Romano, que ele está falando em um outro contexto, mas aqui eles inculcando por sábio, tornaram-se loucos. Todas essas coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, irmãos, nós chegamos no ponto central. Cristo é o ponto central. Ó Senhor Jesus, aleluia. Cristo é o ponto central. São Paulo, ele escreveu, né? Vamos abrir lá, mais um aí, capítulo, versículo 16, 17. Paulo escreveu para os irmãos ali para mostrar a verdadeira posição. Qual é o lugar de destaque de Cristo? Ele está acima de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Esses 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam soberanias, trono, quer principados, quer potestades, foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo. Nós vimos que subsiste aqui é cristal, né? Então é que em Cristo, né, ele conecta, ele junta todas as coisas. Cristo, ele é o centro conector da obra de Deus. Ele une todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Ele conectou, né? Nós vimos uma coisa maravilhosa, né? A revelação dessa Cristo, irmão. Ele conectou não só o homem, mas ele conectou toda a criação. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele não conectou só o homem, ele conectou toda a criação. É porque quando o homem caiu, toda a criação ficou desconectada de Deus, irmão. É tudo fora de Deus. A terra foi amaldiçoada, né? O homem afastou. Mas Cristo, quando ele veio, quando ele morreu e ressuscitou, ele, por ser o primogênito da criação, ele conectou toda a criação com Deus.
Ó Senhor Jesus. Amém. E Satanás, né, ele pensou Lúcifer ter sido criado de forma bela, desde da perfeição, ele pensou que ele seria o elo da criação. Eu sou criado, mas pode ter mais experiência de estar com a criação. Ele não sabia que Deus já tinha um plano. Deus já tinha estabelecido esse lugar para Cristo. Ó Senhor Jesus. É o versículo que o Jorbelli gosta, né? Ó profundidade da riqueza, né? E da sabedoria e conhecimento de Deus, né? Ó Senhor, quão insondáveis, né, os seus juízos, né? Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ó Senhor Jesus. O Senhor já tinha preparado todas as coisas, irmãos. Senhor Jesus. Ele achou que ele era criação, né? Mas a gente vê em Hebreus lá que Cristo ofereceu-se a Deus, ele ofereceu-se no Espírito eterno. Né? Ou seja, então, para Deus não existe o elemento tempo. Ele é atemporal. Então, enquanto Satanás achou que, quando Cristo veio para Deus, Cristo já tinha visto. Porque ele é antes de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, ele é o Criador, mas ele também é a criatura. Ó Senhor Jesus, ele é Deus, mas ele também é homem. Oh, Deus é maravilhoso, irmãos. Isso é o centro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 13 fala assim que, 1:3, né, fala que ele é o resplendor da glória, né? A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas. Vamos falar juntos? Sustentando todas as coisas. Sustentando todas as pela palavra do seu poder, irmãos. Cristo sustenta todas as coisas. Os professores de geografia nos ensinam que a terra é sustentada por um eixo imaginário. Mas agora nós sabemos quem é esse eixo imaginário. Quem é que sustenta a terra? É Cristo! Ó Senhor Jesus! Bom, dá um aleluia aí, hein, como diz o irmão. Igreja, dá um aleluia aí. É Cristo! Ó Senhor Jesus! Bem, é Cristo que sustenta todas as coisas. Irmão, se tirar Cristo, acabou. Se tirar Cristo, acabou. Tudo cai. Tudo desaba. É Ele que sustenta todas as coisas. Irmãos, que os jovens estão estudando, depois pode ler. Ó Senhor, vou ter que ler mais um versículo. Dá para projetar aí? Jó 26, versículo 7. Aqui em James. Ó, 26, versículo 7. Vamos ler junto? É Deus que estende os céus, norte, sobre o espaço vazio. Estende e equilibra a terra sobre o nada. Amém? Vamos ler de novo? É Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Sustende e equilibra a terra sobre o nada. Aleluia! É Deus! É Deus! Aleluia! Amém! É Deus! 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 Amém! Aleluia! Ele sustenta todas as coisas, irmãos. Às vezes quando eu estava passando por uma situação complicada, aí um dia o Senhor me iluminou, Senhor, mas eu sustento as coisas. Só que às vezes eu penso que o meu problema não está dentro de todas as coisas. Não é? A gente pensa, o Senhor sustenta todas as coisas, menos o meu problema, né? O meu problema na minha casa. O Senhor sustenta todas as coisas, menos o meu problema com meu filho. O Senhor sustenta todas as coisas, menos minha situação no meu trabalho. Nós não pensamos assim? Irmãos, mas Deus sustenta todas as coisas. Não todas as coisas. Essa noite você pode colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque Deus sustenta todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém.
Cristo, irmãos, ela tem mais um versículo aqui, tá passando, mas posso falar de Cristo sem ler Isaías capítulo 9, versículo. Ó Senhor Jesus, Isaías 9, 6. Podemos ler na King James também? Em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ó Senhor Jesus, quem é esse Cristo maravilhoso? Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Na King James, amém? Afinal, menino nos nasceu, filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz, aleluia! Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Jesus. Então quem que é esse menino, irmãos? Esse menino é Deus. Ele é Deus ou ele é homem? Ele é menino ou ele é o Deus Todo-Poderoso? Esse é Cristo, irmão. Esse é Cristo que é antes de todas as coisas. Muitos falam, não, mas ele é um menino. Mas aqui a Bíblia fala que também é o Deus poderoso. Ah, mas ele é o filho, mas também ele é o pai. Ó Senhor Jesus, ele é todas as coisas. Bem, irmãos, graças ao Senhor, né? Então, quando Paulo mostrou isso aí para os irmãos, né? Proposição real de Cristo. Depois nós vimos que, nessa introdução, que alguns irmãos, né, que fizeram parte, né, da história da igreja em Colossos. Alguns irmãos que foram aperfeiçoados por Paulo, né? É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? Nós vemos que Paulo, né, quando a gente leu ali em Atos, Paulo, quando ele esteve em Éfeso, ele alugou uma escola ali, né, escola de tirano. Ele começou a ensinar ali, né? Vou ler com os irmãos, Atos 19, 8 ao 10. Ó Senhor Jesus, durante 6 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, acertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou isso por espaço de 2 anos, dando um ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo ali, ele foi para a escola de Tirano, e ali Paulo ali, ele estabeleceu ali o SEAP. Ó Senhor Jesus, aleluia pelo SEAP. Amém, Centro de Aperfeiçoamento para Propagação do Evangelho. Paulo fez o SEAP. Esse SEAP ali, alguns irmãos da igreja em Colossos passaram por lá. Eles foram Epáfras. Epáfras, provavelmente ele foi ali e foi aperfeiçoado por Paulo. Na Bíblia nós não temos registro que Paulo esteve na cidade de Colossos. Então provavelmente, né, Epáfras foi aperfeiçoado por ele, gerou a igreja ali em Colossos. Ó Senhor Jesus. E Epáfras ele se tornou o quê? Operador de Paulo. Ele operou com Paulo não só na igreja em Colossos, mas também naquela região, né? Que era Laodiceia e Herápolis. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Os irmãos ficarem
A gente tem o fundamento bíblico. Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus, qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho, que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Herápolis. Então, Epáfras, ele cuidava dessa micro-região, tornou um cooperador de Paulo. Irmãos, aqui é a importância de nós sermos aperfeiçoados. O Senhor precisa nos aperfeiçoar. É porque um soldado treinado, ele vale por muito. Um soldado treinado, ele vale por muito. Então é importante nós sermos treinados. Gui, você conseguiu passar um vídeo para os irmãos aqui? Importância do treinamento também. Quem apaga a luz aí para nós, hein? Por favor. Quão importante, irmãos, é nós sermos aperfeiçoados. Deus conta com todos. Mas alguém aperfeiçoado, ele é muito mais útil. Ó Senhor Jesus. Vem. Pra rua, pra rua, pra rua. Aleluia, irmãos. Então, no vídeo ali, né? Passado para nós uma conferência de jovens, né? Foi passado para nós que ali, o soldado ali, ele foi mostrar para o Leônidas que ele trouxe muito. Quando ele perguntou qual é a sua profissão, ferreiro, artesão, eu faço isso. Ele perguntou para os 300 de Esparta, perguntou qual é a profissão de vocês. Eles responderam que pra rua, pra rua, pra rua. Ou seja, ele tinha 300, mas eram 300 soldados. O Jonas me passou um versículo aqui. Cadê o versículo que o Jonas falou? Era Crônicas 12, 14. Ó Senhor Jesus, a importância, irmão, de nós sermos aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. Amém. Podem ler, irmãos. Esses filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. Vamos ler de novo? Esses filhos de Gade
foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior vale 1.000. Ó Senhor Jesus. Então isso, irmãos, está vendo? É a importância de nós sermos aperfeiçoados. Irmãos, quando nós temos coração de nós sermos aperfeiçoados, o menor ele vale por 100. Nós temos visto aí o que os adolescentes estão fazendo. Imagina essas crianças quando elas forem aperfeiçoadas. O estrago que vão fazer aí fora, irmãos. Estão no reino das trevas. Mas nós, irmãos, também podemos ser aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. O aperfeiçoamento, irmãos, ele precisa de 2 itens. Ele precisa de 2 itens. Ele precisa primeiro, alguém precisa querer aperfeiçoar. Alguém precisa querer aprender. Porque se alguém quer aprender, mas não tem quem ensina, não existe aperfeiçoamento. Então alguém quer ensinar, mas os outros, outra pessoa quer aprender, não existe. Eu sempre falo com os jovens jovens, né? Jovens têm, hoje, graças a Deus, têm condições de fizeram faculdade, têm boas profissões, ganham bem mais que seus pais, têm qualificação. Mas, irmãos, então, pedir ao Senhor humildade para serem aperfeiçoados. É preciso, se não tiver humildade, não tem como ser aperfeiçoado. Às vezes a mãe, ela quer ensinar a filha a cozinhar. Ah, não, mãe, mas então, ou seja, e depois casa com o marido que quer jantar todo dia. Como é que vai fazer? Ele não vai querer marmitex? Ele vai querer o arroz feito na hora? Né, com um alhozinho? Mas e por quê? Porque às vezes, irmão, a importância do aperfeiçoamento. Eu sempre falo com os jovens, né? Dou um exemplo para os jovens que eu falo que todo começo de aperfeiçoamento não é fácil, irmão. Eu conto para eles a história que, sabe que o maior batedor de falta que eu já vi foi o Marcelinho Carioca. Eu vi. Mas você sabia que o Marcelinho Carioca tem uma história que ele fala que ele era no Flamengo, acabava o treino, o Zico ficava batendo falta. O Marcelinho ia lá, pegando as bolas e levando. Ou seja, ficava ali de servente ali, ó, tocando as bolas ali e o Zico batendo falta. Até um dia que o Zico falou: hoje você não vai só carregar as bolas, não. Hoje você vai começar a bater também. Aí o Marcelinho começou a treinar junto. Então, irmãos, né, como diz o versículo, fala: não despreze o humilde. Às vezes nós queremos ser aperfeiçoados, mas nós já queremos começar na janela. Quando o irmão pede: irmão, quero ser aperfeiçoado. Aí o irmão fala assim: então lava o banheiro. Não quero mais. Irmão, eu quero servir ao Senhor, irmão. Então, cuida do microfone. Eu não quero mais. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a sermos aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus. A filha, precisa aprender a cozinhar, né? Mas a mãe também tem que saber, né? Senão não tem jeito da filha aprender a cozinhar. Nós jovens precisamos aprender, irmãos, a servir o Senhor. Mas nós temos que estar dispostos, irmãos, a ser treinados. Como que foi agora, dia 19, 14 de maio? É isso? CEAP dos homens? 12 de maio. 12 a 14 de maio. O que nós temos agora? CEAP dos irmãos. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Ó Senhor Jesus. Bom, nós temos que ser aperfeiçoados. Para a rua. Cadê os 300 que vão para o CEAP? Ó Senhor Jesus. Para a rua. O Senhor está cuidando de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quem está tendo aperfeiçoando, irmão? Nós vimos ali. Por que eu estou falando disso? Porque a igreja em Colossos tem um irmão precioso que é Epáfras. Além de Epáfras, ali nós temos também Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon. Ele defraudou o seu senhor, mas ele encontrou com Paulo em Roma. E Paulo pôde pregar o evangelho para Onésimo. E Onésimo se tornou um cooperador de Paulo. Paulo falou: recebe Onésimo.
E antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Ô Senhor Jesus. Então, irmãos, a importância, né, de nós sermos aperfeiçoados. Um escravo, ele passou pelo SEAP, tornou um cooperador de Senhor Jesus. Só que nós possamos, irmãos, né, ter o coração de sermos aperfeiçoados para servir o Senhor. Mas aperfeiçoar também não é fácil. Às vezes o irmão que está aperfeiçoado, ele precisa ter paciência, né? Imagina se Paulo tivesse dito para Timóteo assim, Timóteo enfraqueceu. Mas Paulo falou com ele, meu filho, a fé, né? Avivas o dom que é em ti. Paulo não falou, pode ser burro. Quanto tempo eu estava com você, né? E ainda você está desse jeito. Sua avó, sua mãe, tudo. Às vezes, quando nós estamos aperfeiçoando, nós precisamos de âncora, né? Eu falo para os irmãos, a igreja, irmão, lugar que nós podemos ser aperfeiçoados. O Senhor nos dá a oportunidade de ser aperfeiçoado pelos irmãos. E, às vezes você não tem esse ambiente de aperfeiçoamento na sua casa, mas você tem na vida da igreja. Você pode procurar as irmãs mais maduras. Você não sabe cozinhar? Tem várias irmãs que sabem. Os irmãos precisam aprender a trocar um chuveiro? Tem irmãos que sabem. Vários itens nós podemos aprender com os irmãos. Eu sou que está insistindo, né? Do jardim lá, né? Capinar, fazer esse negócio, né? Aí eu quero ficar na janela, né? Ó Senhor Jesus! Meus irmãos, lembro que o testemunho dos irmãos, né? Quanto ter a graça de ter cuidado pelos irmãos da vida da igreja. Os irmãos sabiam, né? Eu lembro que uma vez meu pai foi me ensinar a dirigir. Aí eu peguei o carro, coloquei primeiro, saí, ó que eu cheguei na estrada. O pai falou assim, debreia! Eu falei, mas gente. Debreia! 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 Aí ele podia ter falado comigo, cara, pisar na embreagem, né? Eu sabia pisar na embreagem, debreia! Eu falei, você quer debreia, não? Ele falou assim, desce daí que você nasceu para empurrar a bicicleta. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Meus irmãos, ele perdeu a paciência ali na hora, né? Mas graças ao Senhor que eu estava num ambiente que se chama vida da igreja. Oh Senhor Jesus! Quantas vezes os irmãos me ensinaram? Quantas vezes o Marcelo, o Marcelene, o Carlão, os irmãos saíram comigo para poder me ensinar, irmãos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, na minha categoria, até categoria D, porque fui aperfeiçoado pelos irmãos, irmãos. Irmãos, quantas coisas, irmão, nós precisamos valorizar o aperfeiçoamento na vida da igreja, irmãos. Às vezes o primeiro não que vão te dar, você nunca mais volta. Você não quer ser mais aperfeiçoado? Tem irmãs que falam assim, 7 Lagoas não me pega nunca mais. Ó Senhor Jesus! Irmãos, tem que ser perseverante. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer aperfeiçoar cada um de nós. Bom, e por último, irmãos, ó Senhor Jesus, o tempo aqui. Eu gostaria de ler Lucas 10. Aperfeiçoar é cuidar dos irmãos. Capítulo 10. Ô Jesus. Versículo 33 ao 35. Tem? Cada pessoas tem que pagar um preço, irmãos. Aí nós precisamos do labor de amor. Nós precisamos do amor de Cristo. E todas as vezes que nós cuidamos das pessoas, nós temos que pagar um preço. Tem certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-lhe, cessou-lhe ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo:
cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. De novo, cuida deste homem. Ei, fala para o irmão que está dizendo lá, cuida deste homem. Ei, cuida deste homem. Ó Senhor Jesus. Ei, cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó, pelo seu cuidado com cada um de nós. Agradecemos porque esse rio da graça, ele nos alcançou, ele nos trouxe de volta a Deus. Ó Senhor Jesus, agradecemos por termos visto, Senhor. Isto é sobre todas as coisas. Também te agradecemos pelo viver da igreja, onde nós podemos ser aperfeiçoados, onde nós somos cuidados pelos irmãos. Senhor, em teu nome nós abençoamos toda a assembleia. Nós abençoamos os irmãos que estão aqui, nós abençoamos os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Ó Senhor Jesus, nós queremos exaltar o seu senhorio, declarar que Cristo é superior a todas as coisas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa revelação, que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por seu grande amor. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.